noite, galera. Som aí, como é que tá? Tá beleza? Deixa eu ligar aqui. O som tá beleza aí, né? Alguém me dá um retorno aí? Rapidinho aqui. Olha, Lídio. Lídio, eu vou te mandar um convite. Se der para você amanhã aparecer, beleza. Se não der, a gente marca na outra época. Acabou que eu esqueci, rapaz. Depois eu te passo as coordenadas ali. Capoeira Campeiro do Sul, boa noite. Espera que eu vou te mandar aí, Lídio. Deixa eu mandar aí. Deixa eu ver se... Aí eu te mandei aí. Você dá uma olhada aí. Isso aí a gente está montando, já tem um tempo que a gente está tentando montar um treinamento, entendeu? Com o pessoal mais antigo aí, uma vez por mês, a gente encontrar, trocar ideia e fazer um treinamento pessoalmente mesmo, entendeu? Mais mesmo para aprimorar, melhorar algumas coisas, discutir algumas coisas, mais presencial. O pessoal que está próximo aí, conversei com o pessoal, já tem um tempão, rapaz. O pessoal fica enrolando, não tem jeito. Galera, hoje a gente falar em treinamento, a gente vai estar discutindo um pouco, falando, né, da questão do treinamento modelador e do treinamento adaptativo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já venho discutindo isso há bastante tempo aqui, nessa questão de como a gente pode estar trabalhando a questão dos treinamentos. Eu sempre falo isso, né? Porque treinamento, na verdade, o que é? O treinamento é nada mais, nada menos do que teoria. Né? São ideias, né? São coisas subjetivas. Então, se você colocar ali 30 pessoas ali, vamos supor, igual oficina, você pega um aulão, esses negócios de capoeira, arte marcial também, luta de combate esportivo, a gente participa muito, né, desses aulões, e você vê que cada um tem uma maneira, né, de enxergar a coisa, de ver de acordo com ele. Né? Agora, o que muda nisso? O que muda é o seguinte: foco, objetivo, né? Propósito. Né? Com que propósito eu faço isso? Então, e aí entra uma série de outras coisas que vai depender muito do contexto. Aquilo que eu sempre venho falando aqui. Se eu desenvolvo uma capoeira dentro de um determinado contexto, dentro de determinada região, dentro de determinada localidade, onde existe uma cultura que predomina ali, a capoeira ela vai ser influenciada também de acordo com esse contexto onde ela está inserida. Né? E aí tem que se pensar muito bem em relação ao tipo de treinamento que você está buscando. Porque eu tenho que trabalhar, fazer uma coisa, ou eu vou trabalhar o atleta, o praticante, né, vamos dizer assim, do modo que eu vou modelar ele, eu quero que ele se comporte de uma determinada maneira, que ele se expresse de uma determinada forma, né? Ou eu quero que ele, entendeu, consiga se adaptar em qualquer situação. Né? Então, eu quero um cara que... aí entra a questão da evolução, né? No treinamento mais no campo da evolução, ou um treinamento no campo mais de um modelo. Né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vem encontrando.
Porque se eu trabalho com o que a maioria faz, né? E quando eu falo a maioria, eu estou falando de 99,9%, trabalho com modelo, né? Um treinamento mais modelador. Por quê? Ele é mais fácil. Ele é mais... Porque eu consigo influenciar uma maioria. Muito mais fácil desenvolver isso, né? Por que muito mais fácil de desenvolver? Porque eu tenho uma maioria que faz isso, que já desenvolve isso. Então, eu já tenho uma referência. Por que a capoeira contemporânea deu certo? Porque ela trabalha com modelo. Então, a partir do momento que ela trabalha com esse modelo, é muito mais fácil de influenciar, né? Primeiro que eu vou obter, teoricamente, né, resultado muito mais rápido, né? É muito mais fácil, entendeu? De obter resultado, entre aspas, entendeu? Depende do propósito que eu quero com isso. Mas, entre aspas, é muito mais fácil de obter resultado, né? Ah, mas por que eu não gosto de capoeira Angola? Porque a capoeira Angola ela não trabalha isso, ela não desenvolve isso, entendeu? Então, a capoeira Angola trabalha com uma coisa mais individual, mais na individualidade, né? Mais na questão, né, pessoal de cada um. Então é mais complicado, ela já trabalha mais dentro das limitações de cada um. Então é mais difícil, a capoeira é mais difícil de ser trabalhada. Não só a capoeira Angola, como as artes marciais também, né? Elas trabalham mais nesse campo aí do cara ter que se adaptar, né? Então é mais difícil, é muito mais difícil trabalhar isso. É mais chato, é mais enjoado, né? Em outras palavras, é um pé no saco trabalhar com isso. Eu trabalho com isso, eu sei o que é. Então não é tão simples assim, né? Então hoje, mais do que nunca, a gente começa a encontrar uma série de dificuldades com isso. Porque, primeiro, que a gente está vivendo uma sociedade, né, muito acelerada, né, as coisas são muito aceleradas, estão muito incertas, muito complexas, entendeu? Muito confuso. Então, assim, a gente está procurando coisas mais simples, com resultado mais rápido, com coisa mais imediata, né? E a gente quer coisas que facilitem mais o nosso modo de vida, né? Então, existe uma série de coisas que a gente quer facilidade, para não ter que se esforçar tanto, para não ter que ficar se preocupando muito, né? Então, apesar de hoje a gente ter muito mais recurso no sentido de busca de conhecimento, ao mesmo tempo a gente tem menos tempo para estar se dedicando a isso. Tem outro lado também. E aí, Carlos? O Carlos está aí. Ó. Firmeza, Carlos? É uma maravilha, aposentado. Carlos. Aposentado é bom demais, né? Bem-vindo aí, Carlos. Obrigadão pela presença aí. Então, galera, é isso que acontece, porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso a coisas mais conhecimento, vamos dizer assim, ao mesmo tempo também a gente tem menos tempo, com exceção do Carlos, que é aposentado. Então, assim, a gente tem menos tempo, né, para poder se dedicar a isso. Então, assim, eu prefiro pegar coisas mais simples, trabalhar com coisas mais simples, com coisas que a gente pode se dizer praticamente que já vem pronta, né? Teve uma época, eu não sei se hoje ainda discute, porque eu estou um pouco afastado da galera, mas houve uma época aqui, eu desenvolvi um projeto aqui, ele era um projeto mais amplo, e tinha várias atividades dentro desse projeto, trabalhando com o pessoal da periferia. E se discutia muito aqui a questão do hip hop, né, ser um produto enlatado, produto americano, porque era uma coisa que vinha pronta, né? Então, assim, a ideia era que as pessoas não eram muito criativas, né, porque já tinha um modelo. Então, o que se fazia até então era que as pessoas tinham que encaixar dentro desse modelo. Eles chamavam de produto enlatado. Então, a capoeira não está diferente. A capoeira hoje ela pode se dizer que é um produto enlatado. Então, ela já chega ali, você escolhe, né? É como você ir no mercado lá, vai lá nas gôndolas lá, entendeu? Na prateleira lá, escolhe o que você quer. A capoeira hoje, a luta de combate esportivo, está desse jeito. Então, são tudo produtos enlatados, industrializados.
Então, você vai lá e você pode optar. É muito mais fácil, de repente, fazer isso do que eu ter que construir alguma coisa, do que o cara lá que, vamos em outras palavras, do que o cara que é agricultor, né? Que tem que arar a terra, tem que cultivar a terra, tem que adubar, tem que fazer uma série de coisas para depois colher. Então, ninguém quer isso, né? E teve uma época também, o Carlos aí é mais antigo, até o Elídio mesmo, entendeu? Que tinha muito essa coisa de filiar. Teve uma época que estava uma febre isso. Então, assim, estava muito mais fácil eu pegar coisas prontas, entendeu? E modelar, né, do que eu construir alguma coisa também. Entendeu? E hoje em dia é muito complicado, porque você pegar alunos realmente que são crias realmente do mestre. Entendeu? Muito difícil. Porque eu já tenho um modelo. A partir do momento que eu tenho um modelo, é muito mais fácil eu trazer, né, pessoas de outros grupos, vamos dizer assim, e modelar essas pessoas de acordo com as minhas ideias. Porque aquilo que eu falo, treinamento, o que, que é? Treinamento é ideia, é subjetividade, entendeu? É teoria, entendeu? Então, o treinamento ele só passa a ser uma coisa prática, né? A partir do momento que aquilo ali ele tem uma funcionalidade, ele tem uma aplicabilidade, né? Aí sim, ele faz algum sentido. Mas enquanto isso não acontece, que quando eu estou dentro da academia, treinando ali, passando uma série de coisas, entra, sai, faz isso, faz aquilo outro, entendeu? Aquilo ali é teoria. Ah, mas o cara está dando porrada no outro, está pegando no outro, derrubando. Cara, isso é teoria, velho. É ideia. Quanto do que você treina dentro da academia funciona lá fora? Então você tem que avaliar. Ah, mas eu fiz e funcionou, mas funcionou com quantos? Você jogou com 10 caras. Dos 10 caras, entendeu? Você treinou rasteira pra caralho. Dos 10 caras, desses 10, você derrubou os 10? Todos os 10 que você jogou, você deu rasteira, você derrubou? É um pouco isso. Né? Porque que aí a gente chama de competência, entendeu? É competência de ação, é aquilo que eu vou trabalhar aqui, implementar e fazer acontecer, né? Aplicar. Porque enquanto eu não consigo aplicar isso, fazer isso realmente acontecer de fato, de variadas formas, maneiras, entendeu? Não vai adiantar nada. É só teoria. Isso só vai funcionar na minha cabeça. Então, esse é o diferencial. Porque se eu trabalho dentro de um modelo, esse modelo vai funcionar muito bem ali, onde eu estou. Agora, se eu faço um treinamento voltado, um treinamento mais adaptativo, não. Eu ia, muda a coisa. Porque eu não estou preso a um padrão. Entendeu? Eu passo a desenvolver uma coisa que vai além, né, desse engessamento. Paulo Nogueira. Paulo Nogueira aí. Beleza? Firmeza, Nogueira. Aí, essa assim, aliás, esse é um dos problemas que as pessoas estão começando a encontrar hoje. Porque muita coisa foi muita novidade, tranquilo? Sumido, tá sumido, hein? Aliás, nós estamos sumidos, né? Está todo mundo sumido, né? Então, corre danado, né? Aquele dia que você estava mandando mensagem no sábado, foi sábado, né? Foi sábado. Estava no campeonato, rapaz, no Olímpico. Cheguei lá umas 9 da manhã, saí de lá, cara, quase 2 horas da manhã, cara. Entendeu? Eu cheguei em casa quase 3 horas da manhã. Entendeu? Era uma correria danada lá, entendeu? Levei uns moleques para lutar lá, mas deu uma zebraiada danada lá. Fiquei agarrado lá. E amanhã também estou agarrado de novo também. Amanhã e domingo. Domingo tem a formatura do Galão lá, né? Domingo o Galão tá formando mestre lá. E aí, então, galera, é mais nesse sentido que eu tô querendo dizer. Porque quando lá no início, 90, né? Aí volta sempre aquela coisa lá atrás, começou a capoeira bombar, modelo de capoeira que até então, né, veio, né, e está aí até hoje,
né? Mas hoje as pessoas já estão começando a questionar isso, esse modelo de capoeira, entendeu? E aí, quando se discute questionar, estou falando da questão de questionar, na questão da eficiência. Não estou discutindo a questão do jogo. O jogo, entendeu? Agora, hoje as pessoas estão questionando muito a capoeira na questão de eficiência. O que funciona e o que não funciona. Não é verdade? O que eu consigo adaptar e o que eu não consigo adaptar. Porque modelo de treinamento todo mundo tem. Isso aí é tranquilo. Isso aí, desde quando eu comecei, nos anos 70, isso aí sempre teve. Entendeu? Agora, o que funciona e o que não funciona é que é o problema. Esse que é o grande problema que tem dentro da capoeira. Entendeu? E não é só dentro da capoeira. Né? O sistema de combate esportivo também não é diferente. Tem muitas coisas que é muita teoria, entendeu? Na hora que você vai para o ringue, para o octógono, que você vai para o tatame, você vê que muita coisa ali não funciona. Não serve para nada. Entendeu? Isso aí eu estou falando com experiência própria. Então, não funciona. É muito complexo isso. Entendeu? Então, é uma coisa assim que eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente vem acompanhando muitos trabalhos aí de muitas discussões no meio capoeirismo, né? As pessoas ficam questionando muito a questão da capoeira como luta, e você esbarra muito nessa questão da funcionalidade, da objetividade. Esse é um dos problemas, da aplicabilidade. Né? Aqui o Campeiro do Sul está falando, tem um estilo bem diversificado, por passar por vários grupos. O Carlos fala aqui também, né? Eu defendo uma capoeira sem modismo. Eu espero que todos os capoeiristas pensem fora da caixa. Preciso questionar quem mais deve ter a capoeira. Quem mais deve ter a capoeira? Cara, eu acho que hoje a gente está trabalhando na capoeira, melhorou alguns aspectos, porque você está tendo a capoeira hoje, do cara ir lá jogar uma capoeira, campeonato, vamos pegar um campeonato, por exemplo, né? Eu estou vendo aí o pessoal oferecendo prêmio, essas coisas. Isso é muito legal. Não sei até onde isso, né, vai. Tudo depende até onde essas coisas vão. Elas começam, né? Porque a capoeira tem muito aquela coisa de vem e vai, né? Tem altos e baixos na capoeira. A capoeira não tem nada definido, porque a gente esbarra sempre na questão da confederação, que a grande maioria não tem interesse. E a confederação também ela não oferece muita coisa também, né? Mas quando se discute a imagem da capoeira, a gente está discutindo a questão que uma maioria hoje, eu acho que eu diria uma maioria, que já vem essa discussão há muito tempo, devia enxergar a capoeira como luta. Essa é uma discussão muito antiga, entendeu? Muito antiga. Entendeu? Só que ainda não conseguiu estabelecer isso, entendeu? De modo prático. Então, quando a capoeira começou a ir para esse caminho, de repente ela voltou ao quesito jogo, de novo. Né? E mesmo esses campeonatos que estão um pouco mais pegados, que são um pouco mais, né, que o pessoal chega mais junto, que a gente fica observando, essa galera mais nova que está chegando aí, cai no mesmo problema. Né? Porque existem outros quesitos que têm que ser exigidos. E aí? E aí acaba caindo, entendeu, nessa questão, né, do jogo. Porque todo treinamento que a gente desenvolve, aí eu volto à questão do modelo, né, ele é baseado em jogo. Não tem como fugir essa regra. Entendeu? Não tem como fugir essa regra. Às vezes eu falo assim, é igual o Campeiro do Sul está falando, né? Mas eu tenho um estilo bem diversificado para passar por vários grupos. Mas eu volto a dizer, a questão não é o grupo, a questão é o mestre. Entendeu? Porque o grupo, na verdade, ele é só um conjunto de pessoas que reproduz a mesma ideia do mestre, do cara lá que fundou o grupo. Né? Porque treinamento é teoria, baseado nisso. Então, é ideia. Então, eu tenho uma ideia. Pô, eu vou criar esse, né? Vou desenvolver isso aqui,
e assim, assado, pá, 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 pá. Mas até onde isso abrange? Será que isso vai funcionar para mim? Vai funcionar para o Pedro? Vai funcionar para o Antônio? Vai funcionar para o João? Essas coisas que as pessoas não gostam muito, não querem muito questionar. Né? Então, quando surgiu essa ideia de capoeira contemporânea, foi muito legal, porque, cara, se você for olhar por trás do bastidor, o que aconteceu? O modelo. Eu criei um modelo de treinamento, peguei uma galera, né? Trabalhei aquela galera ali, dentro daquelas ideias ali, funcionou e apresentei. Apresentei um modelo, é isso aqui que eu tenho. Entendeu? Deu certo. Entendeu? Porque na verdade, você está levando uma coisa que a maioria até então, ou quase todo mundo, desconhecia. Entendeu? Tinha cara que se sobressaía em relação a isso, que não praticava isso e que se sobressaía? Tinha, mas era minoria. Porque capoeira, volto sempre a dizer, é uma coisa muito subjetiva. Entendeu? Então não existe uma ideia pronta, nada pronto. Entendeu? Existe aquilo que a maioria acata, entendeu? Concorda, vai lá e assim se, né? Como que se diz? Acaba acontecendo os grupos de capoeira. Porque os grupos de capoeira é isso. É uma maioria, entendeu, que concorda com uma determinada ideia e a partir dali aquilo ali começa a fazer valer. Os que acham interessante, os que se identificam com aquilo ali, vai chegar junto. Os que não se identificam automaticamente, né, não vai chegar junto. Né? E hoje isso mais do que nunca está sendo muito questionado. Né? Então, assim, então, aquela ideia de filiação hoje em dia já não está rolando muito. Você vê que o que está rolando hoje em dia, o que é? Apadrinhamento. Ninguém quer filiar, entendeu? Praticamente ninguém quer saber de filiação. Ele está apadrinhando, porque o cara sabe que essas ideias elas já são mais contraditórias, as pessoas já estão questionando isso mais, já não estão abaixando muito a cabeça para isso. Né? A visão de treino é de jogo e é do mestre, sim. O atleta é moldado pela visão do que é capoeira, pelo mestre. Já no jogo público, por exemplo, o atleta fica livre para expressar a sua verdade. Sim, mas então entra essa questão do expressar a verdade, é justamente isso, Carlos. Só que ele está preso à ideia do jogo. Não muda muito. É a mesma coisa do cara que treina várias coisas dentro da academia e depois chega dentro do ringue, ele vai ter que trabalhar dentro da regra. Porque você está preso, mesmo que você possa expressar do jeito que você está falando, do jeito que você está falando aí, eu estou te entendendo, mas você está preso. Você está preso dentro de um toque, você está preso dentro de pessoas mais antigas que estão ali, você está preso dentro de um ritual, você está preso dentro de uma série de coisas. Entendeu? E até mesmo com quem você está jogando, se o cara está disposto ou não. Olha que doideira que é o negócio. Você entendeu? É muito louco o negócio. Né? Aí você fala, pô, mas e aí? Como é que faz? Né? Como que sai disso? Não é verdade? Porque por mais que eu ache que eu estou livre em relação, não estou. Eu continuo sendo controlado do mesmo jeito. Né? Eu posso não ter um mestre ali falando um monte de coisa na minha cabeça, mas eu estou sendo controlado por regras. Não escritas, mas que são regras que eu sei que elas existem ali. Se eu vou para a roda de alguém, existem regras. Entendeu? Pode ser regras que eu possa não estar de acordo com elas, mas eu vou ter que me submeter a partir do momento que eu quero participar daquilo ali. Né? Então, e aí? Como que eu vou me expressar? Até pela própria estatura da pessoa, às vezes se muda o treinamento. Sim, mas só que aqui que acontece? Esse treinamento ele é padrão. Acho que foi na última live que eu fiz, a gente estava discutindo. Várias lives que eu faço aqui, eu discuto essa questão de treinamento modelado, porque ele é muito complexo, porque a questão da idade, né?
questão de deficiência, de limitação, né? Um cara que é amputado, um cara que problema cognitivo, né? Então, assim, é muito complexo. Mas hoje em dia, mais do que nunca, se esbarra muito nisso, porque antes você tinha uma capoeira mais seletiva. Hoje você já não tem uma capoeira tão seletiva assim, porque a capoeira ela está praticamente em todos os lugares, em todos os setores, seja ele público ou privado. Então você já não tem uma capoeira tão seletiva, né? Eu tenho um trabalho que, se eu for cair na besteira de trabalhar com modelo, eu vou me lascar, porque eu tenho pessoas que têm problema cognitivo, tem pessoas que é autista, tem pessoas que é TDAH, tem pessoas que têm problemas de depressão, entendeu? Uma série de coisas, né? Então eu esbarro num monte de coisa. Hoje em dia mudou muito. Antigamente a capoeira era mais seletiva, até na década de 90, final da década de 90. Depois que a coisa começou a tomar outro rumo. Salve, mestre. Salve, Capoeiras, Mauá, São Paulo. Opa, bem-vindo aí, Vilmar. Vocês estão entendendo? Assim, aos pouquinhos a gente começa a se dar conta disso, porque até então a galera aí, o Carlos, o Campeiro do Sul, talvez outros, né? O Nogueira, a gente era mais novo nessa época. E a capoeira ela ainda não tinha ainda entrado nessa questão, ainda muito trabalhando dentro de repartições públicas. A capoeira ainda estava muito no campo do autônomo. Né? O que é o campo do autônomo? As pessoas tinham academia própria, aqueles que, né, dominavam maior. Você não tinha pessoas contratadas, entendeu? Para estar desenvolvendo trabalho de capoeira à parte, igual acontece hoje com projetos sociais, entendeu? Financiado pelo poder público, ou até mesmo financiado por instituições privadas. Né? Você tinha lá o cara que tinha academia dele lá, você ia lá, dava aula, entendeu? Beleza, aquilo ali. Né? Quebrava lá, porrada comia lá e estava tranquilo, estava de boa. Né? Então tem esses negócios. As rodas eram seletivas também. Né? Era um ou outro que arriscava. Conheci muitas pessoas que tinham deficiência física que em roda jogavam de boa, né? Mas era minoria. Não era um trabalho igual tem hoje. Os caras se esforçavam por conta própria, né? Então tem bastante esses negócios. Pessoas que tinham problema de auditivo, tinham problema, às vezes, visual, tinha problema de deficiência físico, entendeu? Mas ia lá e, por conta e risco, entendeu? E participava. Né? Agora, hoje, não. Hoje isso já alastrou de um jeito que mudou o jeito de trabalhar a capoeira. Né? Mudou o jeito. Não é verdade? Entendeu? Então muda tudo. É o que o cara está falando, né? Há alguns fatores, como idade, deficiência física, etc., nos força a adaptar o jogo de capoeira. Isso tudo nos ajuda a repensar o que deve ser a capoeira. Muda até o método de ensino. Né? Então, esse modelo que a gente tem de capoeira da década de 90, da década de 80, já é um modelo ultrapassado. Ele já não funciona mais. Certo? Isso tem que repensar. Não dá. Você tem o sistema, a sistematização da capoeira, né? Igual tem lá da capoeira Angola, a sistematização da capoeira regional, ou até mesmo da capoeira contemporânea, né? Dentro dessa sistematização, né? Mas também que tem que ser repensado isso. Isso aí já começou a se tornar uma coisa obsoleta. Para a atualidade, está obsoleto. Entendeu? Não estou falando que tem que mudar tudo isso, mas tem que repensar, igual o Carlos está falando. A gente tem que repensar isso. Né? Porque, às vezes, alguns lugares, dependendo de onde você estiver, pode até ser que funcione, mas dentro de determinados lugares que você for trabalhar,
Isso não vai funcionar. As pessoas vão começar a te questionar e aí você vai ficar defendendo uma ideia, né, que é aquelas ideias que o pessoal fica sempre defendendo, né, de tradição, de ancestralidade, disso e daquilo. E aí eu não sei se isso, né, dependendo do lugar que você estiver fazendo trabalho de capoeira, eu não sei se isso vem ao caso, se isso vai, né, ser a justificativa, né? Elite falou um negócio aqui. Entendi, Elite. O que é? Fora que hoje estamos presos no que ensinar. Não, mas aí eu não sei, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Só quero dizer o seguinte: a questão não é o que ensinar, a questão é o que nós buscamos. Hoje o foco, a galera mais nova, o foco maior da capoeira hoje, a capoeira, os caras começam a enxergar a capoeira como luta. Querem colocar a capoeira no patamar de igual para igual, porque essa briga já vem lá desde os anos, acho que lá desde os anos, sei lá, 60, dos anos 70, aliás, dos anos 70, eu diria, né? Que é essa briga de botar a capoeira como uma luta de combate esportivo. Isso não é de hoje, isso é muito antiga. O problema é que a gente não tem métodos, entendeu? Voltado para isso. Né? Cria-se várias ideias, né? Mas eu, particularmente, eu rodei para muitos lugares aí, vi muitas pessoas envolvidas com luta, com uma série de coisas, que trabalham com capoeira, com esse perfil. Eu não vi nada de eficiente. Concordo com você, Lídio. Para quem vamos passar bastão do mestre? Como escolher a pessoa certa para receber? Né? Porque a gente chegou, eu acho que hoje, eu penso assim, a gente chegou numa encruzilhada. E aí fica assim, para que direção a gente vai seguir? Qual direção que a gente vai? Né? A gente hoje está numa encruzilhada. Eu fico pensando isso o tempo todo e não é de hoje, tem décadas que eu venho pensando nisso. Né? Eu sempre falo nisso, a capoeira vai chegar um momento em que as pessoas não vão saber que direção vai seguir. Né? Porque são muitas ideias, né? Muitas coisas acontecendo, mas o modo de trabalhar a capoeira é o mesmo. As ideias são muitas, mas o modo de trabalhar é o mesmo. Outro fator hoje em dia é a perda de identidade. Vários grupos vivem à mercê de copiar o que está na moda, principalmente o modismo da internet. É sempre isso. Mas eu acho que isso, Nogueira, isso aí eu acho que isso já é do sistema social mesmo. Às vezes nós valorizamos mais o que copiamos do que o que criamos. E a ideia de quando você cria alguma coisa sempre dá medo, porque a gente tem sempre aquela preocupação de como isso vai ser encarado, né? E de ser questionado, né? E uma série de coisas. Então, o copiar é mais fácil, né? Copiar é mais fácil. Então, uma série de coisas que o Camisa está fazendo é que o pessoal, né, critica, faz uma série de coisas, né? Também que aquilo ali é coisa mais dele, em particular, né? Como ele sempre diz, é coisa minha, entendeu? Então, na casa dele, ele fala, eu faço aqui o que eu quero, né? Mas é uma coisa... E acaba refletindo fora, né? Claro que, em contrapartida, né, o cara quer divulgar o trabalho dele também, né? Ele fala isso, mas eu acho, não sei, talvez preocupação em ser julgado, em ser criticado, né? Mas o problema é que as pessoas não apresentam uma contrapartida em cima disso. Né? Porque às vezes criticar a capoeira é muito fácil, não só a capoeira, em outras modalidades aparece um monte de coisa novas também que a gente observa aqui também na parte de luta. De vez em quando aparecem uns estilos diferentes, mas só que aquilo ali não traz muito, não faz muito sentido.
Porque, na verdade, a gente acaba não criando as coisas, a gente não cria, a gente recria, né? Você traz uma coisa que já existe, né? Não, não é não. Você traz uma coisa que já existe, né? Agora, a questão do modismo ela é complicada, porque, primeiro, que é o famoso pegar bonde andando, né? A gente não sabe exatamente o que é isso. Mas o que aconteceu com a capoeira contemporânea foi isso. O pessoal, né, caiu de paraquedas, começaram a copiar uma coisa que, na verdade, ninguém nem sabe, né, o porquê daquilo ali. Esse é o grande problema, né? Então, o que aconteceu foi isso. Porque quando começa a copiar, a pessoa fala, está copiando porque é bom. Não, eu acho que não está copiando porque é bom, não. Eu acho que está copiando porque não tem nada mesmo. Entendeu? A capacidade de criatividade é zero. Né? Ela é zero. Porque a gente sempre discutiu isso aqui, e discute essa questão assim. Os capoeiristas antigamente eles eram mais autônomos em relação àquilo que eles faziam, o modo de treinar, o modo de jogar, né? Cada um tinha seu estilo de jogo. E hoje perdeu isso. E isso é ruim, né? Porque quando eu começo a padronizar, eu começo a passar uma ideia de certo e de errado. E aí a gente vai cair nesse problema aí que a gente está discutindo, que é a questão de trabalhar uma capoeira adaptativa, que é uma capoeira que ela tem que, né, de uma maneira ou de outra, né, ela vai ter que adaptar a pessoa. Vai chegar um momento que ela vai ter que se adaptar à pessoa. Entendeu? Por mais que o pessoal questione isso. Ah, mas quem quiser tem que mudar a cabeça para entender a capoeira. Tudo bem, tem esse lado, né? Mas você tem que trabalhar uma capoeira para adaptar a determinadas pessoas, porque você vai esbarrar na questão das limitações. E aí, como é que faz? Né? Quando eu falo mudar a capoeira, eu não estou falando mudar a capoeira dentro da sua história, dentro da sua tradição, como o pessoal fala, dentro da sua ancestralidade, né? Dentro da sua ritualística, não. Eu estou falando na questão de método, de treinamento. Você tem que trabalhar métodos, treinamentos adaptativos, né? Que é o que até então não tem. Às vezes você vê eu vejo muitas pessoas idosas treinando capoeira, mas você vê que é uma coisa forçada. Você fala, caramba, aí daqui um dia vai parar de fazer. Ela vai começar a esbarrar com uma série de coisas que ela não tem condições físicas para fazer. Né? Você pega uma criança dentro desse modelo de treinamento, também vai chegar lá na frente, a hora vai parar, porque ele não tem condições físicas para fazer aquilo ali. Né? Aí você pega uma pessoa com problema cognitivo, você pega uma pessoa com vários outros tipos de problema físico, né? Que não vai conseguir. Né? E o cara fica defendendo uma ideia, não, porque isso aqui tem que ser assim, porque isso aqui representa a capoeira A, capoeira B, capoeira C, e não é assim que funciona. E tem várias pessoas que trabalham com a capoeira e sabem disso. Né? O cara sabe disso. Então, aí ele não sabe como trabalhar também essas outras coisas. Então, assim, o que a gente tem que estar fazendo? Reinventar uma outra capoeira? Né? Aí fica sempre essa pergunta, né? Que eu sempre coloquei aí, né? Precisa trabalhar uma capoeira, segue o modelo ou faz algo adaptável, treinamento adaptável? Porque nós não temos assim hoje, né? O que se desenvolve muito dentro da capoeira hoje em termos de que se fala de formação? Na verdade, são os workshops, a oficina, os aulões. São essas movimentações. Aí eu sou um cara flexível, né? Torto para tudo enquanto é lado, e vou lá dar um aulão baseado
nas minhas condições físicas. E aí? Como é que faz? Entendeu? Aí o cara que não consegue fazer isso, fala, pô, o cara é bom pra caramba. É bom, porque, entendeu? Para mim é bom, porque eu consigo fazer aquilo ali. O cara não consegue, ele só vai ficar me admirando mesmo, achando que eu sou bom. Então, na verdade, eu não estou levando em conta, né, uma maioria que está ali. Então, o trabalho que eu estou levando ali, uma ideia minha, uma coisa pronta. Então, eu não estou muito preocupado, entendeu, em saber o que as outras pessoas pensam. Eu não estou muito preocupado em saber se aquilo que eu estou levando vai atender a maioria ou se vai atender uma minoria. Né? Esse é um problema, porque muitas das vezes as pessoas têm muito medo de questionar. Quantas vezes já fui, né? Eu, um monte de vezes, oficina de capoeira, né? Curso, na época a gente chamava de curso, né? Hoje eu não sei, mudou tudo agora, né? Na época era curso. A gente fazia curso de capoeira, né? E você saía de lá pior do que chegou, né? E tinha coisa que você não conseguia fazer, ficava uns negócios meio torto, que você não entendia direito o que era, né? Não tinha nada a ver contigo, né? Com a sua capoeira, entendeu? Não tinha nada a ver com o que você treinava. Eu acho que aí, assim, você saía pior do que chegava, entendeu? Aí treinava aquilo ali que você conseguia pegar ali. Você treinava aquilo ali mais umas 2, 3 vezes depois e depois esquecia e voltava para o seu treinamento rotineiro. Né? Tem um pouco isso, né? Na sua opinião, esses cursos, workshop, vivências, não prejudicam a identidade do grupo? Porque muitas vezes o que vem dá esses cursos totalmente na direção oposta do que ensina no grupo. Sim, totalmente. Por isso que eu sou muito mais a favor de uma troca de ideia, de um bate-papo, que é o que a grande maioria não gosta de fazer, né? Porque o cara prefere trabalhar a parte física, que para ele é mais interessante, né? Do que discutir. Você entendeu o negócio? Porque é muito mais fácil, entendeu? Eu ir lá passar uma atividade física, né? Dar um know-how, entendeu? Dar uma, né? Aquela coisa mais impactante, né? Pô, o cara é bom, pô, o cara é isso, o cara é aquilo, entendeu? Eu, particularmente, eu nunca gostei muito desses negócios de curso, entendeu? No Karatê, a gente tinha o mesmo problema. O pessoal vinha dar curso, a gente aqui era do estilo Shotokan. Aí vinha a galera aqui do Kinryu. Não tinha nada a ver com Shotokan. Aí eu ficava falando, pô, mas eu pensava comigo, entendeu? Eu não falava nada porque era aluno, entendeu? Você, né? Mas aí falei, pô, mas, cara, eu sou Shotokan, cara, vou ficar fazendo um negócio de Kinryu, cara, que isso vai agregar? Os treinamentos de base nossos eram totalmente diferentes. Então era tudo diferente. Então, assim, não servia para nada, cara. Terminava o curso, voltava para o treinamento de Shotokan normal. Aí eu não entendi o porquê daquilo. Entendeu? Então, assim, capoeira é a mesma coisa. Igual o Nogueira está falando ali, na questão dos cursos, mesma coisa. Ah, eu sou da capoeira contemporânea. Beleza. Ah, vamos trazer um cara aqui da capoeira Angola. Você acha que vai mudar alguma coisa? Cara, não vai mudar nada. É muito mais fácil o cara chegar ali, entendeu? E fazer uma palestra, discutir, debater, entendeu? Que ficar passando movimentação, velho. Não vai mudar. Não vai mudar. Entendeu? Isso não muda nada. Pelo menos, para mim, todos que eu participei não mudou, não acrescentou praticamente nada. Entendeu? Porque eu tinha muita dúvida, entender certas coisas. E, geralmente, o pessoal, às vezes, não ia lá esclarecer dúvida. Esse que era o problema. Não sei com vocês, quando participaram de vários cursos, mas a maioria dos cursos que eu ia lá para tentar tirar dúvida. E isso não acontecia. O cara ia lá falar do trabalho dele, mas não falar, entendeu? Discutir a coisa de uma forma mais ampla.
eu tive a felicidade de conhecer crianças que simplesmente nasceram para ser capoeiristas, verdadeiros talentos, mas que eu tinha que impor limite o tempo todo para preservar a integridade física. A criança ela já é um outro modo de trabalhar, né? Eu trabalho muito com criança. Eu tenho muita criança. Todas as minhas 5 turmas eu tenho criança, né? E aí eu trabalho muito na parte de criatividade, né? Criatividade, assim, deixar elas desenvolverem mais à vontade. A gente trabalha a parte de instrumentação, parte de música, né? Parte de jogo, de movimentação. Movimentação eu deixo livre. Eu trabalho os básicos, né? Para não perder a base, que aí, no caso, é claro, você tem que ter algo que identifique, né? Que são as movimentações básicas, que é a ponte, a bananeira, a queda de rins, né? O AU, queda de 4, entendeu? Essas movimentações com a mão no chão, por quê? Porque a criança ela precisa disso. Ela precisa desenvolver condições físicas. Mas a melhor maneira de você trabalhar com criança, né, igual o Carlos está colocando a questão da integridade física, de preservar esse lado aí para ela não machucar de graça, é trabalhar a calistenia, ou seja, fazer com que ela explore, entendeu, movimentos, entendeu, usando peso do próprio corpo, né, sem acessório extra, né? Tem pessoas que usam, entendeu, outros tipos de acessório, e eu não gosto. Eu prefiro não usar, entendeu? Eu prefiro que ela use o próprio corpo, né? Não gosto de ficar colocando muito obstáculo para mim para trabalhar, entendeu? Eu não gosto. Eu prefiro fazer isso mais com adolescente. Adolescente já dá para você trabalhar o obstáculo. Agora, criança não, porque a criança ela ainda está num processo ainda de desenvolvimento, ainda do próprio corpo, né? Então é mais complicado você trabalhar isso. Com um obstáculo, você acaba criando mais dificuldade, entendeu? Então, a criança, o ideal mesmo é você trabalhar coisas bem simples mesmo, na questão de coordenação, de equilíbrio, né? De distância, de força, de lateralidade, movimentos de giro, saltos, entendeu? Movimento de rotação, uma série de coisas. Tem muita coisa que tem que trabalhar com criança, que isso facilita bastante para eles. Entendeu? E eles gostam disso. As crianças gostam de desafio. Você passa a ponte e eles ficam doidos, enquanto eles não aprendem a fazer certa coisa de ponte. Ponte tem 1 milhão de modos de você trabalhar a ponte, né? Então, eles adoram isso. Bananeira, cabeça no chão, com a mão, trabalhar braço, cair na ponte, voltar na ponte, girar, inverter, uma série de coisas, né? Eles adoram esse tipo de desafio do próprio corpo. Então, é o melhor meio de você trabalhar a criança, entendeu? Do que ficar inventando muita coisa. Eu vejo o pessoal inventar muita coisa, botar muito obstáculo. Isso não é muito legal, entendeu? Isso não é muito legal, porque a criança ela se perde em relação à autoconfiança. Ela começa a ter muito esses problemas, entendeu? É o Campeiro do Sul falando, né? Nossa capoeira era única, diferente aqui. E nós ficava até com vergonha, porque era diferente, os grupos eram todos iguais, e nós não entendíamos. Pois é, mas é esse que é o legal, o ser diferente. Porque o ser diferente incomoda, não é verdade? O cara, quando é diferente, ele incomoda. Porque as pessoas preferem mais imitar, né? Imitar é mais fácil. O sistema social ele passa uma ideia de padrão, né? Então, tudo aquilo que não é padrão está fora do contexto, né? O senhor acha que a pandemia enfraqueceu alguns grupos porque ocorreu um movimento e uma debandada de diversos grupos, galera saindo em busca ou de se afirmar de outros grupos que o satisfaçam? Eu acho que a pandemia, né,
Não enfraqueceu, não. Eu acho que a pandemia, pelo contrário, ela revelou quem era quem, né? Eu acho que ela revelou quem era quem, porque eu acho que ali foi o momento das pessoas realmente refletirem, né, em relação ao que eles estavam buscando. Então, aqueles que até então, né, não tinham certeza do que queriam, né, eu acho que tiveram um bom tempo para refletir se eles continuariam ali, se trabalhariam por conta própria, né, ou se buscaria apoio de alguém, né? Então, tem bastante isso, né? Teve um momento de reflexão para as pessoas se reorganizarem, né? Ou se autoconhecerem, né? Porque eu acho que foi um momento que as pessoas tiveram também para se autoconhecerem também, né? Não ficar só admirando os outros, porque a capoeira tem um pouco isso, né? Às vezes a gente faz um trabalho espelhado em alguém, né? E depois a gente vê que realmente não é bem isso. E a gente acaba se perdendo a identidade, né? A gente perde a nossa identidade. Tem a questão da identidade também, né? Isso é muito comprometedor. Isso compromete demais. Então, acho que tem que ter aquele lado de eu me autoconhecer, né? Que isso é super importante, que é o que a gente chama de intrapessoal, né? E tem aquela questão do interpessoal, que é me relacionar com o outro. A partir do momento que eu me conheço, eu vou me relacionar com o outro melhor. Agora, enquanto eu não tiver essa coisa de me autoconhecer legal, entendeu? Eu vou sempre achar que o outro é a solução dos meus problemas. É um pouco isso também, né? Eu acho assim, que falta um pouco isso no capoeirista, né? Que é despertar esse autoconhecimento, né? Ele se autoconhecer mais, né? Para que ele consiga optar em termos de escolha, saber se é interessante estar buscando uma parceria ou não, né? Porque senão, às vezes, se enquadra no negócio de estar buscando uma parceria e depois de 30 anos você vai ver que aquilo ali não foi uma escolha legal. Porque o problema é que o tempo é cruel, né, cara? O tempo não perdoa. Então, o tempo, ele passa, entendeu? A única coisa que não para é o tempo. Então, esse é o problema. Eu creio que os grupos estão destruindo os talentos da capoeira, com visão distorcida de que é o jogo de capoeira, inclusive com o uso de métodos totalmente inadequados. Eu acho que, assim, não, eu nem diria muito métodos inadequados. Eu acho que não. Dependendo do contexto, né, cara? Porque aí depende muito do que cada um trabalha, o que cada um busca. Tem pessoas que têm trabalho excelente com capoeira, tem uma coisa assim bem definida, né? Eu conheci muitos mestres, né? Conheço, né? Que têm trabalhos excelentes com capoeira. Eles já têm umas coisas assim bem definidas, né? Eles já têm aquilo ali, minha capoeira é isso, entendeu? E trabalha com aquilo ali, né? Então tem um pouco isso também. Eu acho que isso também é legal. Agora, tem uns que distorcem, né? A turma que deturpa o negócio, aí fica complicado, né? Aí fica complicado demais. Dentro dessa questão da pandemia, a capoeira online teve algum papel nesse acontecimento de incentivar os movimentos de evasão? Olha, eu acho que sim, entendeu? O único problema da capoeira online, eu percebo hoje em dia, eu acho que são pessoas com mais experiência. Aí, quando eu falo de experiência, estou falando de experiência de vida, entendeu? Dentro do meio capoeirístico. O grande problema da capoeira online hoje em dia é esse. Você tem muitas pessoas em rede, desenvolvendo algumas coisas na internet, que não tem vivência no meio capoeirístico. Tem conhecimento teórico. Aí volta a questão da teoria, né? Das ideias, uma série de coisas.
mas não tem vivência nesse meio capoeirístico, né? Porque o cara não fala muito dele. Aí é onde eu volto a discutir essa questão da questão intrapessoal e interpessoal, né? Experiência de vida, cara. Aí não é só a questão do cara ter idade, é a questão do cara ter vivência no meio capoeirístico. Quem vai falar do quê? Porque você ir para a internet e ficar falando de golpe, beleza. Aquilo ali tá cheio, a internet tá lotada de nego dando, né, ensinando um monte de coisa ali. Mas o que o cara tem de experiência no meio capoeirístico? Você não vê nada do cara. Nada. Entendeu? Porque mostrar movimento é muito fácil. Aquilo que eu falei, o cara que, pô, tem uma condições físicas legal, cara, ele vai fazer miséria. Vai mostrar um monte de coisa ali. Entendeu? Que eu que não consigo, entendeu? Eu vou ficar admirando, porque eu, fisicamente tem coisa que eu não consigo fazer. Então, como é que faz? Né? Então tem esse outro lado. Agora, quanto à questão de experiência no meio capoeirístico, o que o cara tem para apresentar? É isso que você praticamente quase não vê, né? Muito desses movimentos capoeirísticos, entendeu? Que acontece aí na internet. Eu acho que falta isso, né? Então, quando você discute a questão da capoeira online, a questão do papel da evasão, entendeu? Tem um pouco isso. E muitas pessoas estão buscando isso, né? Até mesmo como fuga, né? É mesmo como fuga. Né? Porque muitas pessoas que pararam, né? Acabam buscando ali um elemento compensador. Mas o que acontece? Aí você começa a ter pessoas ali que, na verdade, historicamente não tem muita coisa. Né? Talvez, tecnicamente, teoricamente, né? Que qualquer um que tiver um conhecimento na área de educação física, tiver um conhecimento na área de fisioterapia, na parte fisiológica, né? Na parte de conhecimento corporal, ele vai conseguir falar de várias coisas dentro da capoeira, ou de qualquer outra modalidade de luta. Porque o cara tem um conhecimento na parte fisiológica. Mas eu digo mais na questão de experiência de vida, porque capoeira é uma cultura popular, né, cara? Se você não tiver uma vivência nesse meio, começa a complicar o negócio. Chega uma hora que o cara começa a esbarrar em coisa e aí ele começa, né? Que uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. E tem coisa que acaba essa conta não fechando. Eu fico vendo muitos capoeiristas fazendo uma série de coisas na internet, eu acompanho muito, eu gosto de acompanhar, gosto de ver vários tutoriais de capoeira, entendeu? Eu gosto de procurar entender a linha de pensamento do cara, mas você começa a perceber que o cara não tem muita experiência, não tem vivência nesse meio. Ele tem muito conhecimento teórico, entendeu? Ele entende muitas coisas da parte física, uma série de coisas, mas de capoeira, de cultura popular, de outras coisas que realmente aí você já vê que o cara deixa a desejar, né? O ponto positivo é a capoeira chegar onde não chegaria, nos lugares distantes. Hoje dá para você juntar um grupo de pessoas e aprender capoeira onde não há mestre, que não é novidade, né, mestre? Ah, não, tem um menino que eu acho que ele é até membro do meu canal aqui. Ele é chinês e está lá em Vietnã, entendeu? E aprendeu capoeira no canal aqui. Um dia desse eu vendo um vídeo de capoeira, eu falei, pô, eu pensei, pô, conheço esses movimentos aí, eu conheço esses movimentos de algum lugar, entendeu? Aí depois falou, não, estou treinando capoeira no canal lá, aprendi capoeira no canal lá do senhor lá, treinando lá, e virou até membro do canal, entendeu? Pô, isso é legal, velho. Você vê, a capoeira sai lá para o Vietnã, cara. Capoeira, imaginar a capoeira sair do meu canal e parar lá no Vietnã. Mas isso é legal que você está falando aí, entendeu? Esse é o outro lado, entendeu?
que ajuda bastante. Embora eu não sei falar chinês, não sei falar Vietcong, não sei nada disso, entendeu? Conversei com ele, mas a gente conversou até, foi em inglês. Ele fala, mas é inglês. Mas, assim, é legal, cara, você vê o esforço do cara, né? Porque isso é uma coisa que depende dele, né? O trabalho está aí, a gente deixa ali disponível ali para pessoas acessarem. Agora, o esforço é de cada um, né? Isso aí vai da vontade de cada um. Eu acho que isso é legal. Um monte de canal aí na internet aí tem trabalhos excelentes de capoeira. Agora, o que esbarra, né, o Nogueira, volta a dizer, né, o Carlos, é a vivência, a experiência nesse meio. Eu acho que isso é que deixa a desejar. Eu acho que isso aí peca bastante, né? Porque às vezes você vê o cara falando muito, né, de experiência do mestre dele, mas você não vê o cara falando de experiência dele. Eu convivo, né? Hoje, semana passada, eu estive lá, fui com o meu mestre lá, a gente estava trocando ideia, quase toda semana, quando dá, eu vou lá, a gente troca ideia, fica o dia todo conversando, mas a gente fica discutindo experiência minha, dele, a gente fica trocando ideia, aquela coisa toda, falando da capoeira, discutindo várias coisas, a gente discute vários assuntos, né? A gente discute várias coisas. Mas eu acho que isso é que é legal, né? É você ter argumento. Acho que falta argumento, né? Falta argumento. Porque às vezes, quando você espreme o cara não tem muito argumento, entendeu? Ele não convence muito. Essa é a verdade. O fato é que os atletas já chegam na roda com um combo pessoal de golpes, plano de ação na cabeça. Desse jeito. Eu lembro que eu tinha saído mestre recente. Aí tinha uns colegas lá, com uns 30 e poucos anos. Aí tinha uns colegas assim, vou entrar na roda ali, eu vou fazer isso, 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 isso. Aí o cara entrava na roda umas 10 vezes. Sabe o que o pessoal comprava muito rápido? Aí ele ficava meio puto. Aí o que acontecia? Aí ele ficava entrando, ele falou, enquanto eu não fizer esse combo aqui de treinamento, igual o Carlos está colocando ali, né? Enquanto eu não fizer essa sequência aqui, eu não vou parar de entrar na roda. O sonho do cara era chegar lá e fazer o que ele treinou. Fazer uma sequência, enquanto ele conseguia fazer aquela sequência, ele não parava de comprar. Funciona desse jeito. Essa democratização do ensino da capoeira online também veio desvendar as relações de poder, de abuso de alguns líderes de grupos, abusos psicológicos e financeiros e etc. Sim. Sim, isso aí. E bem antes disso, né, Nogueira, você tem também a questão dos projetos sociais, o capoeira, né, que também deu uma quebrada boa nisso, né? Aí, quando a internet veio, aí que acabou de arrebentar mesmo. Né? Arrebentar que eu digo assim, cara, às vezes você quer socializar, entendeu? O conhecimento. Conhecimento é para socializar, pô. Conhecimento só tem valor se você transferir de uma pessoa para outra. Se não transferir, não adianta. Vai ficar obsoleto. Né? Você só vai renovar conhecimento se houver, né, se ele for compartilhado. Né? E conhecimento é a experiência compartilhada, né? Que, na verdade, a gente compartilha através da linguagem, né? Igual a gente está fazendo aqui. Tem que ter a linguagem. Se não tiver a linguagem, não tem como compartilhar experiência, né? É o que a gente chama de conhecimento. Agora, isso aí foi super, entendeu? Super top, cara. Isso foi uma sacada, entendeu? Melhor coisa que existe, né? Não é exato, mestre. Parabéns. Conhecimento não é socializado, é inócuo, é ineficaz, né? Não é verdade? Então, porque o que acontece? A linguagem é que vai fazer com que você consiga compartilhar isso, as nossas experiências. Porque é aí que a gente vai saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Porque o cara é que vai decidir, vai definir o que ele vai fazer com isso. Né? A partir do momento que você compartilha essa
as suas experiências, né? A gente faz uma troca, igual o pessoal usa muito, né? Não, vai jogar capoeira, vamos trocar experiência. Tá, beleza. Mas só que as suas experiências ela vai esbarrar nas minhas experiências, porque o que acontece? Vai depender muito do repertório de cada um. Né? Porque uma coisa é essa troca que a gente está fazendo aqui de experiência. Né? Outra coisa é a gente ir para a roda jogar. Ou até mesmo próximo, né? Abrir um campo de discussão, entendeu? Algum determinado local, e a gente discutir. Né? Tem um pouco isso. Né? Mas só que esbarra na experiência do outro. E aí que você vai avaliar se isso faz sentido ou não. Se isso é interessante ou não, se isso é legal ou não. Né? Às vezes eu não tenho tanta experiência nessa área, que você traz, né, para mim, agrega coisa para caramba. Né? Eu vou juntar com o que eu tenho, né, fazer ali uma mesclagem, entendeu? Avaliar aquilo ali e falar, cara, pô, isso aqui, legal, entendeu? Vou adaptar, entendeu? E ajustar de acordo comigo. Né? Todo conhecimento, dependendo da forma como ele é transmitido, ele é bem-vindo. Entendeu? Agora, tem aquelas coisas que é um pouco deturpado. Deturpa bastante. Né? Porque experiência, ela sempre vai esbarrar na experiência do outro. Por isso que, às vezes, dá muito conflito, dá muito bate-boca, dá muita discussão. Porque, às vezes, eu não estou tentando entender o outro. Eu simplesmente estou passando uma ideia minha, entendeu? Mas sem também avaliar a ideia do outro. Né? Eu tenho bastante isso. A gente tem que dar uma filtrada no negócio, né? O problema é que a maioria dos palestrantes são menos narradores de lutas, escolhido a dedo em que nada contribui. Ah, não, são meros narradores. Não, sim, com certeza, com certeza. Mas é o que eu estava falando aqui, a questão de muitos canais, entendeu, que tem na internet, que às vezes as pessoas elas têm muita narrativa, assim no sentido de porque tem acesso a muita informação, entendeu? E eles conseguem decodificar, entendeu? Isso com muita facilidade. Enquanto que às vezes uma pessoa que não tem muito essa facilidade começa a ter dificuldade. Porque a capoeira, o que acontece? A gente tem um problema muito sério com a questão da capoeira. A capoeira é uma coisa muito prática. Entendeu? Ela é muito prática. Então, ela tem pouca coisa na questão teórica. A capoeira ela é muito de fazer. É uma coisa muito de ação. Né? E como hoje em dia a capoeira está focada muito na parte de ensino, em várias repartições, pública ou privada, o que acontece? As pessoas até então aí, elas têm que começar a trabalhar mais a questão da narrativa, discutir mais, falar mais, debater mais. E o cara que trabalha muito com a capoeira muito prática, ele vai ter dificuldade. Entendeu? Ele vai ter dificuldade. Isso aí. Porque às vezes ele pode até ter muito conhecimento, mas as argumentações deles, da forma como ele traz, ela acaba não sendo muito convincente. Você pega, por exemplo, um cara que... É igual, por exemplo, pega no trabalho. Eu trabalho aqui no bairro, aqui, periferia. Aqui é um público muito diferente do público que eu trabalho, por exemplo, na Praça Social. Entendeu? Então, assim, muda. Na Praça Céu já tem que falar mais, entendeu? Né? E passar algumas coisas, mas tem que falar mais, discutir mais, debater mais, entendeu? Enquanto que aqui não, aqui é mais prática. Aqui se eu ficar falando muito aqui, entendeu? Os moleques dormem, entendeu? Lá não, lá se eu ficar falando, meninada participa do assunto, discute, debate, porque as meninas, entendeu? É um outro público, é um público mais falante, é um público mais, entendeu? Gosta mais, entendeu? De discutir. É diferente. Né? Então, assim, depende do contexto.
E isso é complicado, né? Isso é muito complicado. Então, E aí tem um outro problema dentro disso, porque tem muitas pessoas que trabalham comigo que já não gostam de conversar. Tem muitas pessoas que também na mesma trabalham junto comigo assim, em termos de dar aula e não gostam muito de trocar ideia. Às vezes eu quero conhecer o trabalho do cara, o cara não gosta muito de ficar conversando. Entendeu? Para mim é ruim isso. Bem que eu gostaria de conhecer, mas o cara não gosta. E às vezes o aluno, ele conversa, fala, troca ideia, bate papo, pergunta, faz um monte de coisa. Para mim, eu acho o máximo. Né? Agora, aqui, onde é que eu dou aula, aqui no bairro, aqui, o pessoal já não gosta muito. Na verdade, é a tal da praxis, ou seja, a capoeira tem que alinhar o campo teórico e prático. Um depende do outro, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Sim, né? Porque a ideia de você trabalhar uma capoeira hoje, querendo ou não, é isso, entendeu? Você tem que trabalhar essa parte aí, entendeu? Né? Da teoria, né? Eu volto à questão da teoria e volto a discutir a questão da prática, né? Eu, desde quando eu comecei a dar aula de capoeira, nos anos 80, eu sempre trabalhei, entendeu? Com capoeira, com aulas práticas, entendeu? E aulas temáticas. Na época a gente chamava temática, né? Eu dava apostila para o cara ler, fazia prova escrita com o camarada quando tinha troca de graduação, passava aula de vídeo, passava uma série de coisas. Eu sempre gostei disso, entendeu? O pessoal achava que eu era meio maluco. Eu falei, o cara é maluco, porra. Entendeu? Ninguém dá ideia para isso. Eu falei, a questão não é quem alguém dá ideia para isso, mas só que eu estava trabalhando uma coisa, cara, para dali 20 anos, 30 anos. Entendeu? Então, o fato de eu estar hoje aqui conversando, trocando ideia com vocês, é porque é uma coisa que eu construí lá atrás. Senão eu não estaria aqui fazendo isso. Entendeu? Então, capoeira é a longo prazo. As coisas, a gente pensa as coisas a longo prazo, não é a curto prazo. Né? Então, tanto que muitas das pessoas que na época criticavam, falavam aquela coisa toda, está lá a mesma coisa, fazendo a mesma coisa até hoje. Né? Então, eu nunca teria chegado hoje aqui, entendeu? Não estaria hoje aqui se eu não tivesse tido essa pegada lá atrás, lá, entendeu? A partir dos anos 80, dos anos 70, entendeu? É assim que funciona. Porque eu nunca consegui ver a coisa só na prática, entendeu? Porque para você fazer uma coisa na prática, você tem que entender o porquê daquilo, senão fica uma coisa sem sentido, fica uma coisa vazia, né? Então, você tem que saber o porquê. Como é que esse negócio funciona? O que funciona para um, não funciona para outro? Que treino, se tu chegar ali, esse negócio não dá resultado nenhum. O que está acontecendo? Né? E aí você tem que, né, entender o conceito daquilo ali. Qual é o conceito que traz? Esse negócio é assim, por que é assado, por que fizeram aquilo? Né? Então, essa discussão ela tem que existir. Né? Que o que faz com que a gente melhore, que a gente chegue, é as dúvidas, né? Tem que ter dúvida. A única certeza que eu tenho é da dúvida. Se eu não tiver dúvida, eu tô enrolado. É isso, mestre. Ensino, estudo, pesquisa, prática. O mestre tem que ser remediando em cada uma dessas etapas, mesmo com cantar, tocar, jogar, ensinar. Não é, conhecimento ele é constante, o aprendizado ele é constante, o tempo todo. O tempo todo. Você tem que estar pesquisando, você tem que estar estudando, você tem que estar discutindo, você tem que estar debatendo, né? Você tem que estar concordando, discordando, sei lá. O tempo todo você tem que estar em busca de alguma coisa. Porque senão acomoda. Acomodou, já era. E quando você... A galera que corre muito atrás dessa questão de título, né, de mestre, essa é a pior parte, porque é um recomeço. O cara sai um mestre, é um recomeço. Ou você já começa a pensar como mestre, a trabalhar como mestre, entendeu? Ou então você está enrolado, porque depois que você sai mestre, você está lascado, porque aí você vai ter que... Né, você não sabe o que você vai fazer. Porque você não se preparou para isso.
Porque quando vocês pegar uma graduação de mestre ou, né, o título, seja lá o que for, você praticamente já está pronto. Porque você construiu isso. Você trabalhou para isso. Né? Você só confirmou que você já era. É isso que o pessoal tem que entender. Às vezes eu discuto muito essa questão de título de mestre, porque o cara não trabalha para isso, ele não. Entendeu? Ele não se liga nisso. Ele espera pegar a graduação de mestre para se preocupar em querer fazer um trabalho de mestre. Aí está errado. Entendeu? Então, você já tem que, se você quer ser mestre, você tem que saber o que você está fazendo, né, para ser mestre. O que você está construindo para isso? Né? O que você está batalhando para isso? Né? Não é esperar pegar a graduação. Você já tem que estar batalhando isso antes. Porque na hora que chegar a graduação, chegar o título, você já está no contexto. Né? Aí, galera. É assim que funciona. Aqui o negócio é vender placa, que é proibido pensar. É verdade. Né? O Carlos está falando ali, a gente sempre discute isso, né, cara? Da questão da questão do pensar. Porque eu acho que o legal é a gente abrir essa discussão de vez em quando, ficar discutindo, mas a gente discute aqui, né? Isso traz várias reflexões, né, com essa ideia. Porque as pessoas se preocupam muito. Hoje eu acho que talvez até mais do que antes, né? Essa questão da maestria, do cara ser mestre, né? Do título. Mas agora eu falei com o Nogueira, eu falei, cara, já tem que pensar isso, já tem que trabalhar em cima disso, já tem que fazer o que você faz de melhor, né? Fortalecer o que você já faz de melhor. Não é quem joga mais, quem dá mais porrada, quem faz isso, quem faz aquilo, não. É o que você pode estar contribuindo, que você pode estar, né, somando. É cada um fazer um pouco, né? Cada um fazer um pouco. Porque às vezes o cara acha, é igual, por exemplo, esse negócio assim, às vezes eu falo assim, eu discutia muito essa questão de filiar grupos, né? Eu sempre discutia isso, o pessoal achava que eu falava demais, né? Mas eu sempre questionava isso, eu falava, pô, cara, para que você vai filiar numa coisa se você já desenvolve um trabalho? Você já faz seu trabalho. Você não precisa de aprovação do outro, entendeu? Para dizer se seu trabalho é bom ou é ruim. Entendeu? É as pessoas que estão ali com você que vai avaliar se é bom ou se é ruim. Entendeu? Não é o outro de fora que vai fazer essa avaliação. Né? É a mesma coisa você ser mestre, cara. Você não precisa esperar receber o título, entendeu? Ou a graduação, né? Para achar que é mestre. Então, se você quer ser mestre, você já tem que batalhar isso desde o primeiro momento que você começou a ter esse tipo de pensamento. Começar a batalhar para isso. Foi o que eu sempre fiz. Quando eu comecei lá, eu não tinha pretensão de ser mestre, mas eu gostava de correr atrás, entendeu? Buscar conhecimento, buscar, entendeu? Conversar com pessoas que tinham mais vivência nesse meio, aquela coisa toda, entendeu? Então eu sempre buscava isso. É tanto que quando veio, eu recebi minha graduação por merecimento. Assim como a graduação de faixa preta também veio por merecimento, veio por mérito. Mas por quê? Pelo meu trabalho que eu vim desenvolvendo. Entendeu? Então é assim que funciona o negócio. Entendeu? Então tem uma. Eu não sei se ela é psicóloga, o que ela é, acho que é M. Kendi, alguma coisa assim. Agora ela fala, né? Se você. Ela fala uma questão lá do pessoal ter que fingir, entendeu?
fingir até ser, né? E continua fingindo até se tornar, né? Que tudo é uma questão de você enganar o seu cérebro, porque dependendo da forma como você trabalha, entendeu? O cérebro trabalha muito com recompensa imediata. Você acaba desanimando, por isso que muita coisa que você começa a fazer desanima. Mas quando você começa a acreditar naquilo ali, para você, entendeu? Que passa a ser uma verdade. E você acaba se tornando, né? Você tem que enganar seu cérebro. Quando a gente fala fingir, mas é fingir no sentido de enganar. É igual luta, cara. Entendeu? Essa questão de, sei lá, trocar porrada, pá, derrubar, cai, levanta, aquela coisa. Cara, você está enganando o seu cérebro. Você está mostrando para ele que aquilo ali não é perigoso. Entendeu? Para ele não acionar o instinto, entendeu? No sentido de querer evitar aquilo. Então ele começa a ver que aquilo ali não é perigoso. É o que faz com que o cara continue treinando. Porque você ficar levando soco na cara, levando chute na orelha ali, entendeu? Para o seu cérebro, aquilo ali é danoso. Entendeu? Ali para ele não é interessante. Né? Agora, a partir de que você começa a passar para ele essa ideia de que aquilo ali, né, é legal, é interessante, começa a enganar ele, entendeu? É o que faz com que a gente fique aí 10, 15, 20 anos treinando luta, entendeu? Porque você vê que uma pessoa comum não entra nisso. Ela fala, pô, eu vou ficar levando soco na cara, vou nada, entendeu? Eu defendo o estágio de contramestres em diferentes grupos locais. Para mim, é a melhor forma de se formar um mestre. Mas contramestre, na verdade, ele já é um mestre, né, cara? Ele já é um mestre. Agora, assim, é aquilo que eu falo. Ali é o momento do cara, entendeu? Já batalhar, entendeu? Para quando vier a graduação de mestre, ele praticamente já está pronto. Assim, no modo de dizer, entendeu? Ele já está pronto, né? Então é mais nesse sentido. Eu vejo mais nesse sentido. Mas eu estou discutindo mais assim, a questão assim, do cara já trabalhar isso lá atrás. O cara lá, ó, eu entrei na capoeira hoje. Eu, sei lá, sonho do cara, quero ser mestre. Cara, eu penso assim, é você virar para o aluno e falar, velho, você quer ser mestre de capoeira algum dia? Quero. Beleza, então começa a batalhar desde já. Começa a estudar, pesquisar, fazer isso, fazer aquilo outro. Começa agora. O seu futuro é hoje. Não é daqui 30 anos eu estar me preocupado em ser mestre, não. Eu já tenho que começar a fazer esse trabalho agora. Tem que esperar os 30 anos. Entendeu? O futuro é hoje. Entendeu? Não é esperar. O grande problema é que as pessoas ficam lá esperando, cozinhando galo. Aproveitando o gancho do Carlos, fale um pouco sobre a função do contramestre para mim. Não é uma graduação, é um cargo. Aliás, para mim não é uma graduação, é um cargo, uma função. Na verdade, todas as graduações, elas são, o que eu chamo de não você tem a questão, eu falei aqui uma vez a questão do poder pessoal e do poder posicional. É um poder posicional, uma posição. É como se você ocupasse um cargo em algum lugar. Só que ele é posicional, ele é temporário. Entendeu? E é uma coisa que, se você for parar para pensar, quando se discute a questão do poder posicional, entendeu? Que eu sempre fui contra essa questão, e eu particularmente não gosto de graduação por isso, eu prefiro defender a ideia de um poder pessoal, porque o poder pessoal você leva para qualquer lugar. Agora, o poder posicional, não. Quer ver você contramestre aqui, o cara pode até te respeitar, mas você vai para outro lugar, o cara já não te vê como contramestre. Você está entendendo? Você tem que rever isso. E as pessoas, entendeu, vão estar tentando te testar o tempo todo. Esse é um grande problema. Todo mundo sabe disso. Quem usa graduação sabe do que eu estou falando. Né? Porque a questão da graduação é justamente essa. É um poder posicional, uma posição. É igual o Nogueira está falando. É um cargo, é uma função. Entendeu? É isso. É uma posição que você
está ocupando ali. Porque ela é temporária, ela vai mudar. Né? Hoje eu sou contramestre, amanhã eu sou mestre, amanhã, sei lá, sou grão-mestre, entendeu? Amanhã eu monitor, amanhã eu instrutor. Então, é uma variável. Né? Agora, o poder pessoal, não. Quando eu estou discutindo essa questão do cara começar lá atrás, entendeu? Eu quero ser, pretendo ser mestre. Então, ele já começa a trabalhar esse poder pessoal dele lá, construir isso lá, porque isso ele vai levar para qualquer lugar que ele for. Ele não precisa de ostentar nada, entendeu? Na hora que ele começar a falar, debater, discutir, as pessoas vão falar, porra, cara, é diferenciado. Entendeu? Então, é isso que o cara tem que entender. Então, a graduação ela é uma posição que você está ocupando ali. Entendeu? Agora, o poder que você tem, do conhecimento, da busca, né? Isso aí você tem que trabalhar no dia a dia, velho. Se você constrói dia a dia. Entendeu? Não é a graduação que vai fazer isso por você. Quem vai fazer isso por você é você. Né? O problema é que as pessoas se entregam, entendeu, para a graduação. Né? Então, aí não vai rolar. Né? Então, quem convive com você é você. Quem sabe de você é você. Né? Ninguém conhece você mais do que você mesmo. Não tem jeito. Isso aí a gente tem que guardar, entendeu? E trazer isso como algo, né, prioritário. Então, se quer investir, investe em você. Se você melhorar você vai melhorar os outros. Se você melhorar seus conhecimentos, você vai ter condições de transmitir conhecimento para outras pessoas. Né? Agora, treinamento físico é aquilo que eu falei, vai depender da habilidade física de cada um. Porque às vezes eu só tenho habilidade física numa determinada coisa, porque o meu corpo me facilita para isso, mas para me passar isso para outra pessoa vai ser complicado, porque às vezes o corpo dela vai ter limitação em relação a outras coisas. Agora, se eu tenho conhecimento, né, poder do conhecimento, eu vou conseguir trabalhar isso com muita facilidade com qualquer um, em qualquer lugar, onde quer que seja. Né? Daí é onde o poder pessoal ele é muito mais influenciador do que o poder posicional, que é da graduação. As pessoas querem influenciar pela graduação. Não vai rolar. Na hora que abre a boca é um desastre. Você vê que o cara, entendeu? É péssimo. Entendeu? Aquilo que eu estava falando lá no início da questão da vivência. Né? Se não tiver essa vivência, era complicado. Entendeu? Então, é muita coisa que tem que ser trabalhada. Eu acho que isso é que está se perdendo um pouco quando se discute a questão do virtual, né? Da capoeira virtual. Assim, do ensino virtual. Né? Falta um pouco aí a questão da vivência, principalmente quando se discute a questão de cultura popular. E cultura popular tem que ter essa andança, né? Tem que ter essa convivência aí. Né? Senão, não funciona. Né? Isso vai muito além da prática física. Né? Aí você tem que buscar conhecimento mesmo, né? Na questão de você ter argumento. Né? Mas aí argumento baseado na sua experiência, não na do outro. Não adianta eu ficar falando aqui do fulano, do Zé, do Antônio, do Pedro, do João. Quer dizer, o capoeirista usa muito isso, né? Às vezes começa a falar certas coisas, porque o mestre fulano de tal, porque eu conheci não sei quem, porque eu... Isso aí não está dizendo nada, velho. Quero saber de você. Entendeu? Quero saber de você. Quero saber da sua competência. A do outro não me interessa. O que você construiu? O que você fez? Entendeu? Qual é o seu legado? É isso que importa. O outro é outro. É legal você conhecer outras pessoas? Ótimo. Mas e você? Né? Você construiu o quê? O que você fez? O que você está fazendo, entendeu? Para a capoeira daqui 20, daqui 30 anos. O que você está construindo? Né? Porque às vezes o cara muda de assunto. O cara está falando de muda de assunto. Ele começa a falar de outras coisas. Né? E delega, né? A competência dele ele delega para o outro. Aí fica difícil. Galera, acho que ele estourou nosso horário aqui. Beleza, agradecer a todos aí pela presença. Nogueira, você vai lá domingo, lá no Galão?
E você vai lá também, Lídio? Vai não, né? Agradecer o Carlos pela presença mais uma vez, aí, brigadão. Deixa eu ver mais quem estava aqui, galera. Hoje veio o Campeiro do Sul, também agradecer o Campeiro do Sul aí pela presença. O Vilmar Bueno, entendeu? A galera que estava aí, outros que estão aí que não aparecem aqui. Eu não sei como é que funciona esses negócios aqui no grupo, mas está valendo. Beleza, pessoal? Boa noite para todos aí. Fica com Deus aí. Pessoal que for domingo lá no Galão, domingo a gente se encontra lá. Faz um papo aí. Como é que é? Estou com quadrilha na escola. Se der, dá uma passada lá. Falou, Carlos. Boa noite. Ah, legal, legal. Beleza. Mas é isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Fica com Deus aí. Tá joia? Sexta-feira, se Deus quiser, a gente está de volta aí. Tá. Aí, se der, ô Elídio, se der, você vai amanhã. Se der, você chega aí amanhã. Aí. Nogueira só fala que vai lá, mas Nogueira ele fica enrolando. Só fala que vai. Vamos pedir o Pinheiro para liberar ele para ele ir.